Fala, meus queridos, tudo bom, não? Ô, pessoas, mais uma vez estamos aqui nossa modalidade de aula não presencial por enquanto, tá? Lembre-se, não estamos de férias, foco. Se tiver algum tipo de dificuldade para poder se concentrar nessa modalidade, nos procure, tá? Pode falar comigo lá pelo WhatsApp mesmo ou pelo nosso Classroom. Esses canais estão abertos para que a gente possa estar conversando o tempo inteiro, tá? Bom, você vai receber uma lista de Enem com o tema da aula de hoje e uma outra lista, no geral, com visões de outras universidades sobre esse mesmo tema. E o tema de hoje, eu vou tentar discutir com você um pouco, só uma pontinha do iceberg do tema agricultura associado com a nossa biologia, tá? Um pouco mais à frente eu volto nesse tema, uma outra aula, para eu te dar uma outra visão a respeito disso. É um tema interessantíssimo, é um tema que a gente pode desmembrar ele em vários assuntos e a gente conseguir abarcar uma grande área de questões no seu Enem, tá? Então, para a gente começar, eu vou disponibilizar o meu slide com você. Eu vou colocar também ele no PDF lá nas aulas, tá? Então, fica tranquilo, você vai ter acesso ao material por duas vias, tá? Então, o que seria para a gente essa ideia nossa da aula de hoje? A aula de hoje ela vai discutir um pouquinho sobre a agricultura e biologia, né? Lembrando que eu não vou falar aqui para nós do foco que a geografia dá, analisando a importância econômica dela, tá? Eu vou só pincelar alguns pontos e eu vou tentar o tempo inteiro colocar isso associado com a biologia, que é para nós o mais importante, tá? Então, para a gente começar, o que é agricultura? Como você define a agricultura? A gente tem várias definições, né? Como a ideia de técnicas associadas a plantio, a produção de plantas, mas eu gosto de uma definição muito simplória, tá? Então, para mim, essa definição é melhor. O que é para nós a agricultura? Nada mais é do que a domesticação de plantas. E quando eu coloco isso na sua cabeça, domesticar a planta é você entender como é que ela funciona e você manter ela naquele momento, naquele local, naquela área, tá? A gente pode imaginar que essa domesticação ela foi muito ampla, né? E hoje ela é um cenário muito grande para um outro assunto dentro do tema, que é, por exemplo, a biotecnologia, tá? Biotecnologia a gente usa muito dentro da agricultura, muito, muito. Vou só citar um exemplo para vocês, tá? No ano de 1980, a planta do trigo, né, ela é uma planta mais ou menos com 1 metro a mais do que ela é hoje. Mais ou menos isso, 1 metro a mais do que ela é hoje. E ela produzia cerca da metade que uma planta hoje produz. Hoje o trigo é uma planta menor e produz 2 vezes mais do que em 80. Então, você imaginar, lá se vão 30 e poucos anos, 40 anos de lá para cá. Então, a gente pensa que tudo isso aconteceu por quê? Porque eu entendi como é que funciona a planta. Eu fui lá e modifiquei essa plantinha. Isso para poder melhor domesticá-la ao meu favor. Então, por isso que eu falo que a agricultura é um assunto, é um tema muito amplo, que a gente pode ter vários assuntos. Tá, então vamos imaginar que eu domestiquei essa planta, vamos imaginar que foi o trigo, ou a soja, ou o milho, ou a cana de açúcar, eu domestiquei numa certa área. Então, como eu faço isso numa certa área, e eu sou um produtor de soja, por exemplo, eu quero que o tempo todo naquela minha área tenha soja, natural. Eu quero que o tempo inteiro naquela minha área tenha o milho, tá? Então, eu faço o seguinte, para eu poder manter aquela área da forma que eu quero, eu faço uma interrupção do processo natural de sucessão ecológica. As comunidades, no geral, as espécies no geral, elas tendem a passar por modificações, né? Essas modificações, de uma maneira bem simples, eu vou chamar de sucessão ecológica. Mas veja, se eu estou plantando, né? Se eu estou domesticando essa planta, se eu coloco ela o tempo inteiro nesse local, eu não quero que ela mude. Então, se eu não quero que ela mude, não haverá mudanças. Não havendo mudança, não acontece a sucessão ecológica, tá? Por definição, a sucessão é um processo ordenado. Mas é ordenado de quê? Dessa mudança que acontece ao longo do tempo. Eu vou fazendo para nós uma modificação totalmente, uma mudança totalmente ordenada ao longo do tempo.
Mas para isso acontecer, eu tenho que primeiro instalar os organismos naquela região. Então, a nossa sucessão é um processo ordenado da instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Isso ocorre e termina quando estabelece, ocorre com o tempo, lógico, e termina quando estabelece naquela área uma comunidade estável. Então, em suma, eu pego aquele ser vivo que vai começar a modificar aquela região, aquela área, e eu vou fazer essas modificações até que eu atinja um patamar. Esse patamar eu chamo de estabilidade. Esse patamar eu vou usar a palavra homeostase, tá? Durante essas aulas eu vou usar bastante a palavra homeostase. Tá. E como é que eu enxergo essa situação? Ela é composta por três situações básicas, né? Eu tenho as espécies pioneiras, que é aquelas que se instalam na comunidade, instalam a comunidade no local, naquela região. Tá? Depois daí, com as modificações do ambiente, eu vou tendo espécies intermediárias, que eu chamo de séries, tá? As pioneiras é uma essese, tá? Essese, enquanto que as séries são para nós as intermediárias. Esse processo ele é longo também, tá? E chega no final na nossa estabilidade, e essa estabilidade eu vou chamar de clímax ou comunidade clímax. Então, se perceba que a agricultura ela tem uma relação direta com esse processo ecológico que eu chamo de sucessão. Se eu estou interrompendo essa sucessão, não está havendo para nós um desenvolvimento da comunidade, tá? Ela vai ficar estabilizada, ficar parada, desculpa, no patamar que eu quero. Cuidado, tá? Eu posso analisar pioneiras, séries e clínicas com uma visão ampla, geral, mundial, ou uma visão específica para aquela região. Isso é um pega de prova. Então, você põe para mim uma grande observação. Quando você imagina clímax, você imagina uma floresta gigantesca, claro. Isso é fato, né? A gente pensa na floresta amazônica, por exemplo. Já te mostro um pouco mais à frente. Mas uma questão do Rio Grande do Sul falou o seguinte, que o Pampa estava em clímax. Para quem não lembra, o bioma Pampa é aquele mais rasteiro, né? Tem muito roedor, ele não tem para nós uma grande biodiversidade. Mas a questão foi considerada verdadeira. Por quê? O Pampa está estável, né? Quando eu faço uma análise global, o Pampa não é clímax. Claro que não é clímax, porque não está com o caráter de floresta. Mas quando eu pensei somente ali, naquela região, aquele Pampa, numa análise infra, uma análise micro, ele torna-se-á, nesse momento, estável. Tá? Então, o Pampa tem a sua estabilidade. Essa estabilidade é bem menor do que a da floresta amazônica, por exemplo. Então, quando eu faço esse tipo de análise, eu tenho que saber como que eu estou perguntando. No geral, o Pampa não é clímax. O Cerrado não é clímax. Mas se parar a pensar, ele está estável no que se propõe a ser. Tá? Então, no que se propõe a ser, cabe essa análise se ela for muito específica, tá? Então, cuidado com isso. No geral, nas provas, você vai falar que não é clímax, tá? Mas se ele falar bem assim, olha, o Pampa, por estar estável dentro do Rio Grande do Sul, blá, 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 blá. Então, ele colocou que estava estável. Então, se ele colocou no texto que estava estável, aí você pode colocar como clímax naquela situação, naquela microanálise, tá? Não numa análise geral. O que eu queria que você entendesse comigo para a gente poder dar sequência à nossa aula. Eu começo sempre com essa instalação, ela é dada por seres vivos bem simples, né? Eles não são seres vivos de grande complexidade. Eles são seres unicelulares ou pluricelulares com pouca diversidade. Eles vão se estabelecendo. Por exemplo, eu tenho lá os líquens se estabelecendo, eu tenho musgos, tá? Depois começa a ter ervas, pequenos arbustos, aí um matagal com outros arbustos. Nesse momento, eu estou saindo do estágio de pioneiro, de o primeiro a chegar, para um estágio intermediário, que vai terminar lá na frente. Lá na frente aonde? Uma floresta já bem estabelecida, tá? Então, o importante numa prova é eu estar sempre colocando na cabeça que começa com simples e vai ficando complexo até atingir toda a estabilidade necessária, que eu vou chamar de homeostase. Essa habilidade, para nós, é a mesma coisa que homeostase. Tem um esqueminha do material do SAS que eu acho ele bem interessante, por isso que eu reproduzi aqui para vocês. É um esqueminha bom e eu quero falar um pouquinho sobre ele nesse momento, tá? Vamos imaginar que eu pego um substrato disponível. O que seria esse substrato disponível? Uma rocha recém-formada.
Ah, e você lembra da geografia? Eu tenho 3 tipos principais de rocha: sedimentar, magmática, metamórfica. Vamos imaginar que acabei de surgir uma rocha magmática. Aquele ambiente ele está virgem, né? Aquele ambiente está cru. Ele não tem nenhum ser vivo associado a ele, mesmo porque ele acabou de surgir. Tá? Então, esse substrato disponível pode ser uma rocha? Pode. Aí eu te pergunto, quem vai viver nessa rocha é qualquer ser vivo? Não. Tem que ser um ser vivo que tem uma baixa complexidade, uma vez que aquela região ela é uma região inóspita, uma região que não estava preparada para poder receber vida. Então, sobre esse substrato, vão chegar alguns organismos. Eles se instalam naquela região. O organismo que veio e se instalou naquele substrato disponível, eu vou dizer para a gente que esse organismo ele é, com certeza, pioneiro. É fácil isso. Por que ele é pioneiro? Porque ele foi o primeiro a chegar. Pronto. Primeiro a chegar, ele é o pioneiro. Esse organismo, vamos imaginar que sobre essa rocha surgiu líquens. O líquens, vocês sabem que é uma interação mutualística, né, entre fungos e algas ou fungos e cianobactérias. Eles produzem o que nós chamamos de ácidos orgânicos. Então, uma espécie pioneira tem, por exemplo, a capacidade de produzir ácido orgânico. Esse ácido ele vai fazer um intemperismo na rocha. O que é o intemperismo? Um desgaste. Ele vai começar a desmineralizar essa rocha. Então, a rocha que era para nós uma união dessas substâncias, né, desses substratos, começa a quebrar, começa a ficar menor, começa a esfarelar. O que é esfarelar para a gente nesse sentido? Se eu estou esfarelando a minha rocha, eu estou formando um solo. Percebe isso? Então, eu pego uma rocha que está inteiramente formada e eu começo a quebrar essa rocha. Vou quebrando essa rocha. Quando eu quebro essa rocha, eu tenho para nós uma situação nova, uma novidade. Qual que é essa novidade? A formação de um solo. Então, com certeza, na hora que eu tenho a formação desse solo, ou comer esse solo, eu estou causando alterações nas condições ambientais. Na imagem anterior, você viu, tinha uma rocha como substrato, de repente comecei a ter solo. Tá. Se na rocha eu tinha líquens, eu tinha musgos, né? E agora eu começo a ter um solo, eu permito, então, que outros tipos de espécies, não apenas essas que chegaram, comecem também a estabelecer, comecem também a se instalar, a colonizar. É claro, é evidente que quem colonizou foi quem chegou primeiro, e quem chegou primeiro eu chamo de pioneiro. Tá? Mas eu começo, então, a ter uma condição ideal, já que essa alteração do ambiente está mudando o meio ambiente, para quê? Para que novos organismos se estabeleçam. Esses novos organismos que estão se estabelecendo, eles vão formar o que eu chamo de estágios cerais, ou cereais, ou estágios ou espécies intermediárias. Por que intermediária? Claro, pelo próprio nome, ele está no meio. No meio entre quem? Entre os pioneiros e entre o que vai chegar depois, que é o clímax, que é a nossa estabilidade. Tá? Então vamos retomar. Eu tenho um substrato inóspito, que não tem hóspede, que ele não é bom para ter vida. E aí chega para nós um ser vivo bastante simples, que começa a alterar esse ambiente. Alterou esse ambiente, ele é propício para que novos tipos de ser se instalem e vão começar a se instalar. Só que essa instalação desse ser vivo faz com que eu também promova alterações ambientais. E essa alteração ambiental faz com que eu tenha mais novos organismos. Então, por isso que as espécies intermediárias, ele tem estágios diferentes, tá? São estágios seriais ou as nossas séries, tá? Depois que essas séries começam, então, a criar uma maior dinamicidade de equilíbrio, né? Ou seja, começam a ter para a gente o que eu chamo de homeostase, eu começo a ter algo diferente, né? Que seria o quê? Essa estabilização da comunidade, e essa estabilização da comunidade eu vou chamar de comunidade clímax. Então, eu cheguei no estágio máximo, onde as alterações ambientais agora já se cessaram, tá? Não é à toa que eu estou em equilíbrio. Cessou as alterações ambientais, estou em equilíbrio, o nome disso é comunidade clímax. E a clímax para nós é o estágio máximo, né? Chegou no ponto primordial, no ponto alto. Daqui a pouco eu volto
para dar sequência, então, à nossa discussão sobre como que a agricultura vai estar vinculada a todo esse processo. Tá?